Seja bem-vinda a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana e agora vamos falar da 29ª semana de gestação. Então acompanhe esse vídeo até o fim para saber o que acontece com você e com seu bebê nessa semana de gravidez. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos com o conteúdo, clica logo aqui abaixo no botão vermelho e se inscreva neste canal. Também ative o sininho para você receber notificação de todos os vídeos novos dessa série e outros vídeos que a gente postar por aqui. Então vamos começar. Finalmente você está entrando no 7º mês e começando o 3º trimestre para a alegria da mamãe e do papai. Agora os movimentos do bebê podem ser sentidos com facilidade, inclusive os soluços que podem até te deixar aflita, achando que pode ser algo desconfortável para o seu pequeno. Porém, fique tranquila, os soluços eles são importantes para o desenvolvimento respiratório e digestivo do seu bebê. E o que acontece no seu corpo nessa semana de gestação? Não tem como esconder que você está gravidíssima e sentindo literalmente na pele esses sintomas. A pele fica mais ressecada, porém um bom hidratante poderá te ajudar. Cuidado especial com cremes anti-rugas, que podem conter ingredientes proibidos para as gestantes, como o ácido retinóico e o ácido salicílico. Verifique o rótulo antes de usar qualquer produto na pele e, em caso de dúvidas, fale com seu médico. As câimbras podem intensificar nesse 3º trimestre. Infelizmente, as dores nas costas também, porque com o peso extra e a mudança da postura por conta do ponto de equilíbrio, exercem um esforço maior na sua coluna. Os músculos abdominais também são responsáveis pela sustentação das suas costas. Cuidado para não exigir demais deles. Ao se levantar ou abaixar, tente se apoiar, seja em algum objeto seguro, na parede ou mesmo em alguma pessoa próxima. Assim você estará preservando seus músculos. A prisão de ventre já é um incômodo enorme, mas pode ficar ainda mais complicado se ela te causar hemorroidas que afetam cerca de 15% das gestantes. O esforço extra para evacuar por conta do ressecamento das fezes, aliado à dilatação dos vasos sanguíneos, é uma receita bombástica para que as hemorroidas surjam. Claro que o fator genético conta muito, especialmente para as mulheres de pele muito clara e que já possuem varizes nas pernas ou veias mais aparentes. Seus seios estão mais densos e pesados e algumas veias estão bem aparentes nessa região. Os mamilos continuam escurecendo e parecem estar maiores por conta da pigmentação da pele em volta deles. Logo eles estarão prontos para amamentar. Lembre-se de usar hidratantes nos seios sem passar no mamilo. Nos mamilos e auréola você não deve passar nada. Notou que seus sapatos já não lhe calçam tão bem, especialmente no final do dia? Não foram eles que colheram, mas sim os seus pés que estão maiores. Procure usar sapatos que estejam confortáveis e de salto baixo. Sapato que machuca o pé deixa qualquer pessoa de mau humor, além de prejudicar o seu equilíbrio, podendo causar torções e quedas. O útero em expansão, além de pressionar os órgãos, ele também pressiona os vasos sanguíneos, dificultando a circulação, em especial das extremidades. Por conta disso, você poderá sentir alguns formigamentos. Tente não se sentar ou deitar com as pernas cruzadas, cruzar ou dormir em cima de um de seus braços. Se o formigamento acontecer, mantenha o membro esticado para facilitar a circulação e aguarde alguns instantes para que seu corpo resolva esse problema. Ficará cada dia mais difícil cortar as unhas dos pés, passar hidratante nas pernas e será quase impossível tirar os pelos das pernas e da virilha sozinhas. Mas não fique chateada, é sinal que seu filhote está crescendo e o 3º trimestre é assim mesmo. O 3º trimestre também é a fase da reflexão sobre os próximos anos da sua vida, em que você terá alguém completamente dependente de você. Reveja a rotina da sua casa para que tudo fique da forma mais fácil, inclusive idas ao supermercado devem ser mais programadas e com uma lista de compras para que você não esqueça
aconteça nada e tenha que sair novamente. Especialmente nos primeiros 6 meses após o nascimento, você deverá evitar locais fechados e com muitas pessoas para não expor o seu bebê a doenças que ele não tenha sido imunizado. Se você adora passear em shoppings, aproveite agora, porque depois que o seu bebê nascer, você terá também que evitar esses espaços, especialmente em momentos de muita movimentação. Essa reflexão também é importante para a sua vida profissional, porque talvez você precise rever o seu plano de carreira ou até mesmo analisar opções para trabalhar em casa. Se você trabalha no regime CLT de carteira assinada, existem direitos e garantias para as gestantes, além da licença maternidade, que lhe garantem renda e estabilidade de emprego durante a licença de 4 meses ou de 6 meses se você trabalha numa empresa cidadã. No card aqui acima e na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de um vídeo do canal sobre os direitos da gestante e da lactante, para que você fique bem informada e saiba cobrar os seus direitos. E nessa 29ª semana, o que acontece no desenvolvimento do seu bebê? O seu pequeno já é um bebezão, está medindo cerca de 28 centímetros da cabeça ao bumbum ou 38 centímetros da cabeça aos pés e pesa cerca de 1,3 kg. Essa medida também vale para a gravidez de múltiplos, que até essa semana ainda crescem como os bebês únicos. A diferença é que a mãe se sente mais cansada, pois seu corpo trabalha em dobro para manter todos os nutrientes para os bebês e a pressão sobre os órgãos e a coluna começam há muitas e muitas semanas. As mães de múltiplos devem se atentar para a alimentação, porque os seus filhos requerem muitos nutrientes e vitaminas e dependem de você para que não lhes falte nada. O sistema nervoso central do bebê já está formado. Agora o bebê já pode controlar a temperatura corporal após o nascimento, porque enquanto ele estiver no útero, é a mamãe que se encarrega dessa tarefa. O bebê procura posições confortáveis para ele. Então, se você se sentar ou se posicionar de alguma forma que ele se sinta incomodado, perceberá que os movimentos dele serão mais intensos, até que ele encontre uma nova posição ou até que você mude de posição. É o seu pequeno mostrando que as vontades dele também precisam ser atendidas. Sua cabeça está proporcional ao seu corpo e o seu cérebro já é capaz de controlar a respiração. Ele também já está aperfeiçoando os movimentos para a sucção do leite materno e já sabe tossir. A pele do pequeno está cada dia mais lisinha e macia, ao invés de enrugada como antes. Os seus ossos estão cada vez mais rígidos e firmes, e a ingestão de cálcio pela mamãe continua sendo muito importante para o seu desenvolvimento. Com 29 semanas de gestação, ele está cada dia mais parecido com o que nascerá. Se você está à espera de um menininho, essa é a fase em que os testículos descem para o saco definitivamente. Já com as meninas, o clitóris ainda é proeminente, mas até o nascimento os grandes lábios irão cobri-lo. Nas 29 semanas de gravidez, ele já começa a se posicionar para o nascimento. É comum que sinta ele se virando e, se ele estiver sentado, é possível que vire de cabeça para baixo nesse período. Caso ele já esteja com a cabeça para baixo, a posição adequada para o parto natural, ele dificilmente mudará de posição até o parto. Falando em parto, você já foi orientada sobre os sinais de que você está entrando em trabalho de parto? Essas informações são essenciais para que você não seja pega de surpresa e saiba como agir ao identificar cada sintoma. No card acima e na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de um vídeo aqui do canal sobre os sinais de trabalho de parto para que você saiba a hora correta de ir para a maternidade. E com relação à sua alimentação, o que você deve fazer? Seu pequeno solicita cada vez mais vitaminas e nutrientes de seu corpo para estar lindo e forte no dia do nascimento. A alimentação saudável da mamãe garante que não faltará nada para o bebê, além de mantê-la saudável para a reta final da gestação, parto e produção de leite no pós-parto. Inclui em sua dieta o cálcio, que é encontrado em leite e seus derivados, como iogurtes e queijo, e também é encontrado em gergelim, grão de bico, salsa, entre outros alimentos. A deficiência de cálcio na gestante
pode levar à osteoporose, porque o organismo irá repor essa deficiência, retirando o cálcio dos ossos. Um outro nutriente super importante é o ferro, que é encontrado em carne vermelha, brócolis, grãos integrais, feijão vermelho, nozes e castanhas, couves, algas marinhas, entre outros. Para a absorção do ferro, é importante ingeri-lo em conjunto com a vitamina C. A vitamina C, ela é encontrada na acerola, no limão, na laranja, morangos, brócolis, couve, tomate, goiaba, mamão, melão, entre outros alimentos. A vitamina C reage em contato com o ar e é destruída em cerca de 1 hora. Essa reação é responsável por aquele gosto amargo nas frutas, especialmente em sucos que foram preparados há algum tempo. Então, se você for consumir um suco, algum desses alimentos, consuma fresco. E vamos às dicas para essa semana. Com 29 semanas, já é hora da mamãe começar a lavar as roupinhas do bebê. Você já tem tudo comprado, é claro. Pode usar sabão líquido específico para isso ou sabão de coco que é neutro. Lembrando que tudo muito bem passado e de preferência sem perfumes fortes para não despertar uma possível alergia no seu bebê. E aí, você já começou a arrumar as malas de maternidade? Mesmo que não estejam prontas, ao menos uma listinha com os itens que você precisará colocar na mala, você deverá ter em mãos, além de providenciar os itens que você tem que comprar ou mesmo pegar emprestado. Ao todo serão 3 malas. Uma para você, uma para o bebê e uma para o acompanhante. As malas deverão estar prontinhas quando você estiver com 35 semanas de gestação. Além das roupas, documentos, enfeites e lembrancinhas, também existem alguns cuidados especiais para as roupinhas do bebê e da mamãe, e o que não pode usar no dia do parto. Você deve estar sofrendo com as pernas e pés inchados, além dos anéis que estão apertados e difíceis de tirar dos dedos. É hora de colocar os anéis no porta-joias e a aliança em uma correntinha em volta do pescoço ou em uma pulseira. Não arrisque usar seus anéis e aliança se os seus dedos estiverem inchados. Você poderá ter problemas sérios de circulação nos dedos e recorrer a um hospital para removê-los. No final do dia é quando notamos os inchaços nos pés e nas mãos. Aproveite e convide o futuro papai para dar uma voltinha ao pé. Faça uma caminhada de leve, andando com calma. A caminhada, ela irá ativar sua circulação, melhorando o inchaço. Não se esqueça de colocar um tênis confortável e adequado para a caminhada. Se preferir caminhar sozinha, coloque uma lista de músicas bacanas em seu smartphone e aproveite. E claro, tenha sempre água à mão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa logo abaixo aqui nos comentários em que semana você está. Eu te convido a visitar o nosso blog, amagiadamaternidade.com.br, que ele está recheado de muito conteúdo para você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!